E hoje estamos aqui fazendo um vídeo para você que sempre quis saber quanto custa morar em uma ilha paradisíaca na Tailândia. Exatamente, esse é o primeiro dos vídeos que a gente vai fazer em todo lugar que a gente morar um tempo. Isso. A gente vai tentar trazer quanto a gente gastou com várias coisas, né? O dia a dia mesmo de um casal que mora fora ou que mora em qualquer lugar por aí. Então, nossa primeira parada de longa estadia foi na ilha de Koh Samui. A gente resolveu ficar lá porque a gente ouviu muito bem do lugar, que tem estrutura, mas ao mesmo tempo é uma ilha mais calma, não é tão turística, e ela é maior, então teria supermercado, internet boa, todos os serviços que a gente ia precisar. Isso. Então a gente escolheu ficar lá um mês, né? Aqui no YouTube a gente já tem um vídeo mostrando como que foi alugar a casa, mas só para dar um breve geral aqui para vocês saberem. A gente basicamente entrou no Airbnb, Marketplace, comparou preços, viu que o Marketplace do Facebook estava bem melhor de preço e de opções. Então a gente mandou mensagem para as pessoas que divulgaram lá, marcou de visitar a casa, isso é bem importante, tem que visitar a casa. Uma coisa ruim do Airbnb é isso, né? Tipo, muitas vezes você não vai visitar, né? Você vai reservar já vai antes. direto e pagar. Então a gente teve a possibilidade de visitar as casas, sentir qual que a gente gostou mais, o ambiente, o bairro, porque é totalmente diferente você ver as fotos e depois ver pessoalmente, entendeu? Porque assim, muitas vezes a casa é velha, mas na foto não mostra tanto, às vezes o banheiro é ruim, às vezes fede, às vezes tem mofo, sei lá. Às vezes a janela parece que é linda, mas você chega lá, ela abre isso aqui e não entra vento na casa. Então tem que olhar. Todos esses detalhes. Daí nesse vídeo a gente mostra indo na casa, mostra olhando a primeira vez e depois mostra a nossa escolhida. Então vamos lá ver mais detalhado. Clique aí e vai lá ver. Então a primeira coisa de quanto custa morar, acho que é a moradia, Exatamente. né? E nesse apartamento que a gente pegou, era bem pequenininho, mas tinha tudo que a gente precisava. A gente sempre pega com cozinha também. É importante. A gente gosta de cozinhar enquanto tá morando mais tempo. E o valor dela foi 7 mil baht para um mês. Isso. Só que não está incluso as contas, né? De energia e água, que a gente vai falar depois também. Esse valor a gente achou assim excelente, comparado ao que a gente pesquisou e tal. Tem muita opção um pouco mais cara, até assim exorbitantemente mais caro, né? Então 7 mil foi uma das mais baratas lá na ilha. Lembrando que assim, né, você tá pagando esse valor para morar numa ilha paradisíaca, né? Uma ilha que é turística, uma ilha que tem praias lindas, assim, não são as praias mais bonitas da Tailândia, mas mesmo assim, tem praia muito bonita lá. Então é um valor que a gente achou muito em conta, e pelo tamanho do lugar, a localização era boa, apesar de afastado do lugar mais movimentado da ilha, a localização era excelente. Tinha supermercado até perto, tinha tudo que a gente precisava. Então o preço foi muito bom. O preço tá bem bom, mas se você quiser alugar por menos, dividir uma casa, eu acho que vai ser mais barato. E se você tiver um budget maior também, vai ter casas melhores. Exatamente. Tinha casas assim de 14 mil até 18 mil, que era assim, um apartamento incrível. Então com piscina, vai do que cada um pode pagar e até do que você precisa. A gente não precisava muito mais do que aquilo lá. Isso. Daí bem no final da nossa estadia, tipo no último dia, eu acho que todos fazem assim. O cara que alugou a casa pra gente, que fez esse contato, ele fala pra gente quanto que a gente gastou de energia e de água. E aí, quando você vai alugar uma casa, tem o depósito. Geralmente eles pedem. Não tem um valor o que ele fixo. cobrar. Depende, cada uma pessoa vai cobrar uma coisa. Alguns cobram um aluguel, outros cobram um pouco menos. Isso. E esse foi só 3 mil de depósito que eles pediram lá. Então era bem baixo nesse caso. Daí ele foi e falou quanto que ficou a energia e a água. A internet já estava inclusa, já tinha um Wi-Fi muito bom. Então a gente não precisou gastar com isso. E aí no final ele vem e tipo desconta desse depósito, e aí o que sobrar desse depósito ele te devolve o dinheiro. Daí a energia ficou em 1.900 baht. É um pouquinho caro. Mas a gente deixou o ar-condicionado ligado todo dia praticamente, durante tava muito 30 quente, dias. Então não tinha como dormia não com o ar-condicionado, acordava, ficava quase o dia inteiro, assim, poucas vezes a gente desligava, porque tava muito, muito quente mesmo. Então a gente acabou gastando um pouquinho mais pra ter esse conforto do ar-condicionado. Mas pelo tanto que a gente usou, eu acho que ainda foi um valor bem ok, né?
Que a gente vai ficou... colocar a conversão aí. Eu acho que pra quem tem ar-condicionado no Brasil vai saber. Deve ser mais caro. E a água ficou 100 bar. Isso foi barato. Isso foi muito barato. Muito barato, né? Então, no final das contas, a gente tem um aluguel de 7 mil, energia de 1.900 e água de 100. E o segundo item, então, que a gente vai falar agora é sobre alimentação. Que depois da hospedagem é sempre o mais caro. A gente gastou de supermercado mais ou menos 8 mil bar. A gente tem assim, algumas comprinhas a mais e outras que a gente acabou não anotando nos dias e tal, mas a gente fez ali, deu 8 mil bar. Tipo, se tiver dado é um pouquinho a mais ali, mas pouca coisa. Então, essa é a média de supermercado. Aí entra coisa que a gente comprou na feira, coisa que a gente comprou tanto em supermercado grande quanto no 7-Eleven, né? Vai ali, compra uma água de coco, um iogurte, umas coisas menores. Então, deu isso aí. Nas primeiras compras a gente sentiu que saiu um pouco mais caro e depois a gente mudou de supermercado e conseguiu dar uma equilibrada boa, principalmente em questão de carne, né? Que é algo que a gente mais comia, digamos assim, né? Tem que estar sempre ali. Então, no geral, a Tailândia, as carnes são caras. Tipo assim, você vai ter frango, que é muito barato. Carne de porco é o preço ok. E carne vermelha a gente comeu uma vez, né? Uma ou duas, assim, bem pouquíssimas vezes. E foi moída. Né? Que ainda é caro aqui. Isso. E ainda mais que lá é uma ilha, então os preços lá de supermercado costumam ser mais caros. Porque tem a questão e o transporte para lá, né? Então tem mais dificuldade, mais esse custo em cima do valor do produto lá. E tipo, laticínios também são caros aqui, então encarece um pouco, porque a gente usa manteiga, usa muito queijo, azeite também é um pouquinho mais caro e a gente usa muito. Mas assim, acho que no final deu um preço bom, porque a gente comeu bem também. A gente comeu super bem. Super bem. E aí... A gente fez um vídeo, inclusive, se você quiser pode ver aqui, que é a gente mostrando essas compras da primeira compra e quanto que deu e tudo que a gente comprou. Então você vai lá e analisa o que você achou dos preços de cada produto. Daí a gente teve algumas idas a restaurantes também, poucas vezes, mas tipo, pra comer uma comida ocidental às vezes, tipo um hambúrguer, uma pizza, que é um pouquinho mais caro. E às vezes pediu também alguma comidinha de rua. A gente saiu com o pessoal do Zerando o Mundo também, que tava lá em Koh Samui também, na mesma época. Mas foi muito massa. E então também tem esse tipo de vez que a gente sai, né? Se tiver algum brasileiro que a gente encontra, né? E foi muito bom também. Foi bom, e a gente foi num lugar um pouquinho mais caro, mas tava muito gostoso. Daí no total dessas saidinhas assim, escapulidas, foi 3 mil bar. Também não é um preço muito exorbitante. Mas, tipo, poderia ter sido menos? Poderia, mas tá bom, a gente aproveitou. Então, foi ótimo. 3 mil, acho que é uma base boa. Outra coisa que a gente teve um gasto também foi de transporte, porque como a nossa casa não era, tipo, exatamente no centrão lá, era, tipo, um bairro mais local, a gente ficou um pouquinho mais afastado do supermercado, tipo, 6 minutos de moto e tal. Só que aí a gente teve que alugar uma moto, que foi 2.500 bar o mês inteiro. Eu acho um preço super bom, assim. Pra você ter uma moto ali todo dia. Se a gente fosse pedir táxi, tuk-tuk, ia dar muito mais caro que isso aí. Sem falar que você, com a moto, se você vai ali e depois dá na cabeça de ir em outro lugar, você vai sem custo adicional nenhum. Dependendo de onde você tá, compensa muito mais você alugar a moto. E lá tava um preço bem bom, 2.500 tudo. E era uma moto boa. Tipo, funcionou super bem, não tivemos nenhum problema com moto. E foi bem fácil, tipo, quem vier morar aqui e precisar alugar moto, é bem tranquilo alugar moto aqui na Tailândia. Realmente. É só chegar lá e alugar. Daí de gasolina, né, pra abastecer a moto, no total de um mês inteiro, a gente gastou 160 baht. Isso foi mês barato. Inteiro, então a moto é muito econômica e a gente também não andava tanto, assim, então... A ilha não era, tipo, gigante, então o que a gente mais fazia era supermercado e eu ir na academia, que dava 7 minutos da nossa casa no máximo. Então, e aí às vezes que a gente saiu também, assim, tipo, perto, né? tipo, o máximo que a gente andou foi pra Lamai, por exemplo, que deu uns 20 minutos, sei lá, de moto. Então não é longe, né? Mas sim, isso aí foi excelente, porque a moto muito econômica e a gasolina não é tão cara lá. Daí teve alguns outros gastos de transporte, como tuk-tuk, táxi, nos outros dias que a gente precisou fazer
Tipo, Antes de alugar a moto, a gente tem que pegar um tuk-tuk pra ir pegar a moto. Pra alugar a casa, quando a gente chegou, que a gente tava procurando casa. Então teve esses gastos aí. E daí no total foi 500 bar. Também saiu de boa. Foi de boa. Acho que dá... Eu acho. E por fim, a gente tem também os gastos que a gente colocou aí como serviços, né? Então aí vai entrar, por exemplo, o chip de internet. A gente pegou um chip da operadora AIS por 650 bar. Ele é uma velocidade de 4 megas, se não me engano, e é ilimitado. Então pra celular, ficou excelente, porque a gente ficava só em casa e quando saía, assim, ele atendeu muito bem, né? Tipo, talvez até um plano menor, se brincar, já daria certo. A internet aqui na Tailândia é bem boa. É boa. Tanto o Wi-Fi quanto o chip, né? Então, foi tranquilo. Tem outras operadoras, você pode escolher também. As mais famosas são a IS e a True. Então, fica aí a dica, caso você esteja chegando aqui. Acho que essas são as mais faladas por aqui. Outro custo que a gente teve era a lavanderia, que a gente tinha no prédio, né? Tinha máquina de lavar. Então era o gasto basicamente da máquina, né? Que você tem que colocar ali uma moedinha de, sei lá, 10 bar para funcionar, né? 30 bar que era, né? O custo. É que depende de uma do lavagem da máquina. A gente sempre pegava menor porque tem pouca roupa. Então era e aí tinha que comprar só como é que fala? O sabão em pó, que na verdade é um líquido, e amaciante. Então deu quanto? Deu 200 bar. 200 bar. Pra lavar, a gente lavou assim, toda semana a gente lavou roupa, sei lá. Eu acho que é um preço bem bom. No Brasil, lavanderia, tipo... Seria bom ter uma máquina, mas mesmo assim é um preço bom. Isso. E até pra você levar nos lugares pra pessoa lavar, é bem barato também. Você pode mandar lavar e costuma ser 40 bar o quilo, 50 bar o quilo. E por fim, um custo que a gente tem sempre, né, mas que entra também aqui é o seguro viagem. Que é importante, é obrigatório, apesar de várias vezes você chega no país, eles não vão te cobrar aquilo, mas quando você vai lá ler as regras de imigração, sei lá, sempre tem lá, seguro obrigatório. E agora na Tailândia é obrigatório, né, por causa de toda a situação. Então a gente usa do Safety Wing, que a gente tem até um link aqui para quem quiser. Ele é o que a gente acha o melhor custo-benefício, porque ele atende a tudo que eles pedem e mais tudo que pode acontecer, né, de algum acidente, algum imprevisto. Isso. E apenas 42 dólares por pessoa por mês. E você pode assinar ele agora. E se quiser, mês que vem você tá voltando pro Brasil, você já cancela. Não tem, assim, um período que você tem que assinar ele, né? Um contrato, não tem contrato. Então é tipo... E ele também, ele é muito fácil de mexer, que você pode adicionar países nele no meio assim, se esse mês você tava pensando que você ia só pra Tailândia e Indonésia, aí depois você já pode colocar lá, tipo, não, eu acho que eu vou pra mais desses tantos países aqui, entendeu? Então ele vai cobrir sem problema nenhum. É só você ir colocando lá, que ele é muito flexível. E a gente tem um link aqui também que a gente vai deixar na descrição para quem quiser usar esse, tiver interesse. É só clicar no link que vai direto e aí você faz sua conta e assina o melhor seguro. Use nosso link. E então, quanto que deu tudo? O total foi 27.460 bar para nós dois. Isso. Isso dá em reais? Dá em reais 3.860 e 821 dólares. É isso. A gente vai deixar aqui escrito também. Aí você conta, a gente achou que valeu muito a pena. Com o nível de qualidade de vida que a gente teve aqui, eu acho que foi bem bom o preço. Foi uma média ótima. Foi, Tipo, fala aí pra gente quanto você gasta no Brasil, sozinho, com casal, com família. Então, pra gente saber, e onde você mora também, pra gente ter essa noção do preço aí. Por pessoa, deu quanto a gente até colocou aí? Por pessoa daria 1.930. E dólar? E 410 dólares por pessoa. 1.930 eu acho bem boa. De boa. Tipo, incluindo casa, transporte, em comida. Euro vai dar aí o quê? Uns 370, se não me engano. A gente que morava em Dublin, isso aí é o, tipo assim... Não é nem um terço do aluguel da casa, na verdade. É excelente, né? Então... Pra dividir, inclusive. Mas... Então acho que é um preço justíssimo pra você morar num lugar bom, qualidade de vida, um lugar mais tranquilo, um lugar que te oferece
praia e a cultura, né? cultura, diferente. realmente. Você vai estar vivendo ali junto com o pessoal do lugar. Né? É. Mas lembrando que você pode gastar até menos que esse valor, se você Pode. quiser. É só, né, diminuir ali os gastos na estadia, na alimentação, tem Moto, como. tudo. E também tem como ser bem a mais e viver uma vida Luxuosa. melhor, né? Pra viver a vida luxuosa aqui, às A vezes gente meio que tá no meio, você né? não precisa gastar tanto Você também. não gasta tanto. Tá? A gente meio que tá ali na média, nem o tão extremamente barato, nem o caro. A gente tá ali na média, Isso. que eu acho que a maioria das pessoas ficam. Né? Sim, Então é isso. Fala aí pra gente o que vocês acharam, né? Tipo, gostou? Achou caro, barato? Queremos Conta aí que a gente quer opiniões. saber. E faremos mais vídeos desses também nas próximas casinhas que a gente morar, até pra comparar preço de cidades e de países. E ficamos por aqui então, né? Isso. Valeu, gente. Vem Siga lá morar no na Instagram. Tailândia. Vem morar na... Tchau.